Senhora Presidente, assim a minha pauta está encerrada para o dia de hoje. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor do Ministério Público, para relatar, senhora Presidente, 8 processos de sancionamento por descumprimento do calendário de obrigações, que eu faço, como sempre, em lista. Processo terceiro, número 13.384, de 2014, do município de Porto de Pedras, responsável, a senhora Joselita Camila Bianur Farias Cansanção, então gestora daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2014, referente, portanto, aos meses de janeiro e fevereiro. Não houve... Conselheiro, 13.384... Não, 13.348. Desculpe, senhora Presidente, se eu inverti a ordem dos números, desculpe, foi um ato falho. Não houve manifestação, apesar de regularmente notificada, portanto, não evoluiu ao Ministério Público, como me parece todos os demais processos aqui relatados. O processo terceiro, número 11.090, de 2014, do município de São José da Laje, o responsável, o senhor Rainer Mendes da Rocha Pimentel, então gestor do Fundo de Aposentadorias e Pensões daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013, também sem manifestação nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo terceiro, número 13.728, de 2014, no município de Jacuípe. Responsável, seu Manuel Marques Júnior, então gestor daquele município, sancionamento pelo não envio da quinta remessa de SICAP 2013. Processo TC, de número 10.256, de 2014, do município de São José da Laje, responsável, seu Jobson Francisco de Araújo, então gestor do Serviço de Água e Esgoto do município, o sancionamento pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2013. Processo TC, de número 10.264, 2014, do município de Novo Lino, responsável, seu Jorge Luiz da Silva Prado, então gestor do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2013. Processo terceiro, número 16.658, 2014, do município de Jacuípe, responsável, Liliane Mesquita, de Carvalho, então gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, aplicação da multa pelo não envio da quinta remessa de SICAP 2013. Processo terceiro, de número 13.404, 2014, também do município de Jacuípe. O responsável, Ezequias Queiroz de Souza, então gestor do Fundo Municipal de Saúde, o sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2014. Por último, senhora Presidente, o processo TC, de número 11.747, 2015, este do município do Pilar, responsável, Givoneide de Almeida Ferreira Santos, então gestora do Fundo Municipal de Previdência própria do Pilar, o sancionamento pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2015. Como disse, senhora Presidente, todos os processos não evoluíram ao Ministério Público por não haver defesa postada nos autos, apesar de regularmente notificado. Então, eu voto pela aplicação da multa de CEPFAL em cada um dos processos. Consoante o artigo 48, inciso 2º, e a Lei 5.604/94, com o artigo 3º, inciso 2º, da Resolução Normativa número 001/2013, em ato contínuo, certifique-se o gestor citado pela presente deliberação para que recua os valores no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado do presente acórdão,
Voto também pela remessa dos autos ao FUNCONTAS para ciência e cumprimento da liberação contida no item 2 e, posteriormente, promover a juntada do presente processo aos autos de prestação de conta do respectivo órgão. E também, senhora presidente, voto, em caso não haja pagamento no prazo fixado, comunique à Procuradoria-Geral do Estado para promover a execução extrajudicial do título, assim como voto. Ô, senhora, não tinha visto que a presidente tinha saído. Eu estava aqui, senhor presidente, eu estava aqui compenetrado na leitura do voto e não observei que a nossa presidente tinha se afastado. Minhas escusas, senhor presidente, que isso. assim como o voto. Eu estou vendo. Senhor presidente, tendo em vista que nos processos são relatados os gestores responsáveis regularmente notificados sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina no mesmo sentido do voto do conselheiro relator, no sentido de aplicar as respectivas penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Rodrigues. Presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Selma. Posicionamentos no termo do voto do relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, para esta sessão não tem mais processo a relatar. Pela ordem, conselheiro Rodrigues. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu trago inicialmente a relatar um processo de pedido de vistas, uma prestação de contas do conselheiro Anselmo Brito, referente ao município de Estrela de Alagoas, exercício financeiro de 2006. Trata-se do processo 5.605/2017, no qual ele constatou que o gestor, a gestora, não teria cumprido o mínimo em educação, não teria adimplido Fundef, não teria cumprido o mínimo em saúde e não teria encaminhado PPA, LDO e a LDO. Eu estou acompanhando o voto do relator, todavia fazendo algumas observações, divergindo, melhor dizendo, no que se refere, eu estou votando pela rejeição, opinando pela rejeição das contas da gestora, e gostaria de registrar também que eu nunca tinha visto números tão ruins em uma gestão, né? Em educação, ela aplicou nas contas do meu gabinete o percentual de 3,64%, em saúde aplicou 2,58%, em Fundef houve o pagamento de apenas 30,12%. Divido apenas no cálculo de alguns índices do conselheiro relator, que são irrelevantes nesse momento a menção a eles. Todavia, no voto eu divido no que se refere a alguns encaminhamentos acessórios do parecer prévio, como por exemplo o item 41.2, em que o relator aplica multa no valor de 50 alpfaus pelo descumprimento de diligência. Eu estou votando no sentido de determinar ao FUNCONTAS que abra processo de aplicação de multa pelo descumprimento de diligência, visto que aqui a situação ela é peculiar por se tratar de um parecer prévio. E parecer prévio eu acho que é um documento que deve subsidiar a análise da Câmara Municipal e deve ir destituído de qualquer tipo de ação constritiva por parte do Tribunal de Contas no que se refere ao descumprimento de diligências. A situação, por ser peculiar, eu voto pela não aplicação de multa nos autos. O item 41.5, no qual o relator determina a instauração de processo de aplicação de multa à ex-prefeita, tendo em vista o não encaminhamento do PPA e da LDO, eu
Também estou discordando, tendo em vista que, por se tratar do descumprimento de uma obrigação do calendário de obrigações, provavelmente deve ter havido a abertura de um processo de aplicação de multa por esse descumprimento. Caso não tenha ocorrido, essa obrigação estaria prescrita por se tratar do envio em 2006, né? Eu estou discordando com a devida vênia apenas desses 2 itens e, no mais, eu estou acompanhando o relator. Doutor Enio. No processo não há tramitação pelo Ministério Público. Não houve manifestação. Em discussão. Senhor Conselheira presidente, Sena. eu queria saber do relator, que aqui tem muito processo, talvez eu tenha pulado algum. Vossa Excelência, esse processo está trazendo pautado, Excelência? Não, eu pedi vista a Vossa Excelência é o relator. Sim. Eu pedi vista a Vossa Excelência, estou trazendo em mesa no dia de hoje. Está no caso, regimental? Tá, Excelência. Excelência, eu queria só contra-argumentar alguns pontos. Não me recordo, pelo menos nos últimos 2 processos do conselheiro Otávio Lessa, eu até perguntei a ele, era processo de prestação de contas, eu perguntei a ele, senhor relator, o senhor está aplicando multa aí e está mandando em autos apartados? Aí, Vossa Excelência, sim, estou fazendo isso. Estava aplicando. Não é verdade? A multa está sendo aplicada. Agora o processo estava sendo apartado. Exatamente. Para fazer um... Para que se aproximassem autos apartados. Para não atrapalhar o andamento do processo. É exatamente isso que nós deliberamos com Vossa Excelência, que consta do meu voto também isso. Que aplica-se a multa, mas que o processo ele seja todo de forma operacional, apartado, para não atrapalhar a tramitação desse. Inclusive, eu fiz até questão de, nos 2 últimos, Vossa Excelência, deixar isso bem claro. Sim. E no meu parece não ser diferente, né? Nós aplicamos a multa porque nós entendemos que é inerente ao processo. Não é a multa sobre um fato específico, um ato de gestão, mas é inerente ao processo, por atraso, um documento que o tribunal pediu que ele não encaminhou, necessário para a análise daquela prestação de contas, que sem a qual ele corre o risco de trazermos o processo para julgamento no estado em que se encontrar. Então, eu acho que é inerente aos autos. O conselheiro Sérgio tem um funcionamento diferente. Eu até concordei com ele quando ele disse, eu não acho que se deve aplicar. Não concordei por isso, concordei no outro argumento que ele disse, porque isso pode atrasar a tramitação. Nisso eu acho que ele tem razão, porque você espera recurso, aí atrasa. Aí, nesse aspecto eu evoluí, mas a aplicação da multa, essas inerentes à prestação de contas, eu acho que não tem como nós apartarmos para a abertura de um procedimento apartado. Tanto é que o tribunal vem decidindo assim. É o que eu chamo a atenção. A outra divergência foi com relação à abertura de processo de aplicação de multa, PPA e DO. Perdão, pelo não envio do anexo de metas fiscais à LDO. Tá. Né? Aí a questão é aquela discussão nossa aqui de prescrição e decadência, que eu não sei se eu estou aí nesse processo, só eu vendo meu voto, Excelência, aplicando, parece que eu estou informando ao FUNCONTAS, exato. Informando apenas, que não encaminhou. Aí o FUNCONTAS vai fazer verificação. Se tem processo, inclusive peço que se tiver processo que ele nos informe, para ficarmos com a informação completa. Eu não estou aplicando sanção nesse aspecto. Exato. Talvez nem nesse, nem no PPA, acredito. O PPA está aplicando. Estou aplicando 50, muito? Se estou aplicando. multa de 50 FAO. Não, mas aí eu estou aplicando pelo não envio descumprimento de decisão do pleno. de decisão plenária. Aí nesse aspecto eu estou dizendo que essa multa, como é inerente, ela deve permanecer, embora seja em outros processos. A decisão está aqui com a aplicação da multa, se o comunicado, se o interessado, faça a defesa, aí sim, mas é inerente ao processo. Nesse aspecto de esclarecimentos, como está no prazo regimental, a praxe nossa é que fora do prazo eu sempre peço e repauto, mas como está no prazo regimental, o processo está apto à votação, senhor presidente. Eu não me recordei no momento dessa discussão anterior, agora eu estou me
Me Foi uma lembrando, decisão até do pleno, que a gente ficou exatamente pelo conselheiro Sérgio levantou e, obviamente, com bastante propriedade, para não atrasar uma coisa, não atrasar a outra. Ele batalhou até bastante com isso. Mas não foi somente por isso. Não, mas o conselheiro, você levantou a ideia, isso. E é verdade. Foi mais um dos argumentos. O entendimento do Sérgio, né, que em hipótese alguma, não era processo, era de parecer prévio, que a gente estaria julgando. Aí a gente tem essa discussão, bom, mas é inerente à análise do processo. Agora, eu concordei com ele que, realmente, se nós multarmos e a pessoa, em termos genéricos, recursar, vai atrasar a tramitação. Eu tenho que aguardar. Não só o prazo recursal normal do parecer, mas como também da multa que está junto. Isso aí foi também. É isso, Sérgio. O conselheiro Rodrigo. Excelência, está lançado meu voto, eu mantenho essas observações, a divergência com relação a esses 2 pontos. Sim, mas, conselheiro, desculpe, eu queria saber o seguinte, a divergência, depois do posicionamento do conselheiro Anselmo, ele está dentro do processo, isso que foi colocado é o seguinte, está só citando para aplicar multa em processo apartado, que foi o que a gente tem hoje como, vamos dizer, como definição do pleno. No primeiro ponto, o item 41.2, o conselheiro Anselmo aplica multa no valor de 50 alpfaus. Essa multa é pelo descumprimento de uma diligência determinada pelo plenário do tribunal. Multa ao atual gestor. 41.5, a parte inicial. Não, esse daí já é um outro item que eu também divido do Vossa Excelência, tá? Eu divido no item 41.2 e eu vou divergir no item 41.5, no que se refere à instauração de processo de aplicação de multa atual, à antiga gestora, pela infração ao calendário de obrigações. São dois comandos distintos, né? O primeiro comando é ao atual gestor. Dentro do processo para fazer um apartado? Dentro do voto foi determinada a aplicação de multa no valor de 50 alpfaus, né? Eu entendo que não seria o local ideal para a gente aplicar multa. A gente deveria aplicar em autos apartados, né? Principalmente por se tratar de uma obrigação relacionada ao gestor atual e não ao gestor que prestou contas, né? O segundo ponto que eu divido também, com a devida vênia de Vossa Excelência, é o item 41.5. E nesse caso daí, Vossa Excelência determinou a abertura de processo específico de aplicação de multa pelo descumprimento do calendário de obrigações, né? Eu entendi que provavelmente deva ter sido aberto na época um processo de aplicação de multa em 2006. Caso não tenha sido aberto, ele estaria prescrito, né? Dentro daquela tese do tribunal de prescrição da pretensão após 5 anos. Então, desculpe, mas Vossa Excelência está divergindo, porque a lei, se não tivesse sido feita, ele está prescrito. Aí a gente volta na decisão que a gente tem com relação à prescrição e decadência, não é isso? Exato. Primeiro argumento, eu não tenho certeza se houve abertura ou não desse processo de aplicação de multa, né? Existe uma possibilidade grande. Eu não fui investigar se houve abertura exatamente porque qualquer pretensão de aplicar multa estaria prescrita. Ok, entendi. Excelência, permita. O artigo 41, o inciso 41.2, realmente, da mesma forma que Vossa Excelência vem fazendo, o tribunal vem entendendo, aplicou-se multa de 50 alpfaus em razão do descumprimento de diligência do tribunal. Aplicou-se. No item 41.5, doutor Rodrigo, eu peço remeter o processo de no Funcontas para em autos apartados cumprir a deliberação da multa, fora dos autos. Mas nós aplicamos como o tribunal vem entendendo, nos autos. Da mesma forma que Vossa Excelência. Só que aqui eu uni em um único item, já que eu ia mandar para o Funcontas para apurar isso e aquilo, estou dizendo, olha, essa multa aplicada, você abre um auto e faça ela, e operacionize ela para que ela funcione. E também nela pedir, informei ao Funcontas para que
remeter ao FUNCONTAS, além disso, para que ele instaurasse processo de aplicação de multa. Não que nós estamos multando, mas que o FUNCONTAS fizesse aquela verificação que é própria dele. Instaurar o procedimento, comunicando ao gestor e tudo aquilo mais. Hipóteses, decidindo sobre hipóteses que é temerário, mas vamos lá. Tanto é aqui que, na parte final, digo assim, das infrações administrativas do item da Lei 10.028, ocorrida em virtude do envio de anexos de metas fiscais, é uma infração que o tribunal processa e julga. Está fora daqui, é uma coisa específica. O doutor Rodrigo, acho que por ser de 2006, estaria tudo prescrito. E peço, ao final, que o FUNCONTAS informe dos processos instaurados. Evidentemente que, se não tem processo, o FUNCONTAS iria instaurar. Aqui eu não entrei na seara da prescrição ou decadência. Se tem, o FUNCONTAS também informaria ao relator que os processos foram instaurados em que estado, porque eu também não verifiquei isso quando fiz a pesquisa. Eu tomo cuidado que sempre que tem, comunicar ao FUNCONTAS para que haja de acordo com a normatização atual, evidentemente. Mas é nesse aspecto. Mas entenda, a aplicação da multa foi nos autos, descumprimento de decisão do pleno, mas para que seja feita a cobrança em autos apartados, como o tribunal vem decidindo. É isso que eu quero esclarecer. A questão da prescrição e decadência é uma diferença de entendimento que eu, isoladamente, tenho com o tribunal, e aqui tribunal pleno. Está em discussão. Porque eu acho que conselheiro presidente, eu acho que no final, os únicos pontos de divergência, um é no ponto que a gente vem decidindo de uma forma e o conselheiro Anselmo entende de outra. Então, ele está posicionando, pedindo para verificar. O conselheiro Rodrigo avançou que, se mesmo que fosse para abrir, não seria um trabalho desnecessário, porque já teria prescrito. Então, vamos dizer assim, a divergência, na verdade, não muda, simplesmente ela simplifica uma posição já definida do pleno com relação à prescrição. Então, eu acho que ficou bem claro na minha cabeça. Estamos mantendo a decisão com relação, como o conselheiro Anselmo falou, quando houver a multa, ser apartado dos autos para não atrasar, que também foi uma decisão deste pleno. Então, já está bem entendido, só queria clarear. Encerrada a discussão, passo em votação o processo. Conselheiro substituto do Sérgio. Senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Rodrigo Cavalcante. Conselheiro Otávio. O Rodrigo, dentro desse entendimento que nós já temos pelo pleno, conselheiro Rodrigo, com essas observações. Conselheiro Fernando. Acompanho o voto do conselheiro Rodrigo. Aprovado. Conselheiro Anselmo. Aprovado o voto do conselheiro Anselmo, vencido na parte em que o conselheiro Rodrigo divergiu, porque o mérito... Isso que eu disse, não vai modificar. Eu segui o conselheiro Anselmo no mérito, divergi apenas no que refere a esses dois pontos. Mas não foi isso que o conselheiro Rodrigo disse? Não sei por que o motivo da risada do conselheiro Anselmo Brito. Então, acompanha o voto vencedor. Depois eu explico para Vossa Excelência. Essa eu não compreendo. Depois eu explico. Gostaria mesmo que explicasse. Tenho certeza, Encaminhado Excelência. para Excelência aprenderá elaboração bastante. do acordo pelo conselheiro Rodrigo, não é? Senhora presidente, eu trago também um pedido de vista desta feita do conselheiro Otávio Lessa. Foi o processo 10.073/2015. Trata-se de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de São José da Laje. Argumenta o Ministério Público de Contas que o prefeito não estaria repassando para a Câmara Municipal o valor correspondente ao 12º daquela Câmara Municipal.
O conselheiro Otávio Lessa, trouxe voto acompanhando o Ministério Público de Contas e acompanhando o parecer da auditoria pelo arquivamento sob o argumento de uma perda superveniente do objeto, tendo em vista que, concomitantemente à propositura da representação, o presidente da Câmara impetrou o mandato de segurança, buscando, justamente dentro desse conflito institucional, que o prefeito repassasse o valor fixado na LOA. Não existe nos autos cópia da sentença. Eu estou pedindo aqui em plenário a juntada da cópia da sentença. A gente encontrou apenas o extrato de movimentação com a notícia referente ao comando da sentença, fixando o valor de R$136 mil de repasse mensal da Prefeitura para a Câmara Municipal. Eu estou discordando do entendimento do conselheiro relator. Eu acho que, em que pese a existência de uma decisão judicial transitada em julgado, essa apenas fixa o percentual, não é? Todavia, quando a gente aprecia a representação, a gente verifica que em janeiro e fevereiro de 2015, o prefeito repassou uma quantia correspondente a R$121 mil e que de março a setembro houve um repasse de uma quantia correspondente a R$113 mil para a Câmara Municipal. De modo que, em que pese a existência de uma decisão judicial fixando o valor, né, existe um período anterior, antes da sentença, que foi proferida apenas em agosto, que continuou sendo descumprida, né, e esse período ele está a descoberto, né, e além desse período a descoberto, nós temos também, que não foi objeto da apreciação no mandado de segurança, a apuração da responsabilidade pelo repasse a menor. Como eu estou considerando apenas o valor global no final do exercício financeiro e nós não temos condições de apurar nos autos pela ausência de instrução plena, né, o meu voto é no sentido de realizar diligência para que a Câmara Municipal de São José da Laje informe ao tribunal o valor repassado pelo prefeito naquele exercício financeiro de 2015. É como eu estou votando, senhora presidente. Senhor presidente, só para dar uma clareada. A diligência não é o problema, mas a nossa posição no gabinete ela foi simples. Como existia... Primeiro, houve um erro que diretamente do Executivo e do Legislativo, quando, no orçamento, de vez de aprovar até 7%, ele aprovou muito mais de 7%. E no repasse não chegava nem aos 7%, que era o até. Como não chegava até os 7%, eles entraram judicialmente para conseguir isso. E foi conseguido que cumprisse pelo menos o até, né? Pelo menos, ou seja, tem o direito a 7%. Mas não quer dizer, veja só, que... por que isso? Porque estava o orçamento, a LOA, já estava toda completamente errada e houve a decisão. Não, já que você vai até os 7%. E, posteriormente, não houve, pelo menos com relação ao Tribunal de Contas, nenhuma reclamação, entendeu esse relator que... o cara aceitou, veja só, outro chegou aos 7%, como obrigatoriamente o Poder Executivo não é obrigado a passar até os 7%, e o erro ele já veio da lei orçamentária, ele pode ter feito o próprio acordo, que aí com essa diligência, eu concordo com a diligência, pode chegar, se não foi feito um acordo com o prefeito, passou 6, 5, o que ele não podia passar é mais, mas menos ele pode passar, né? Desde que, e como aí veio sempre a praticidade minha, quem cala conseguiu, até hoje, não recorreu. O judiciário deu a favor dele. Ele não recorreu, esse foi o nosso entendimento, mas não tem nenhum óbice de a gente fazer a diligência e constatar efetivamente se foi um acordo ou se no final do ano
chegou no final de novembro, dezembro, ele tenha completado a diferença. Só para clarear isso, como é que foi que funcionou. Não, presidente, já está em discussão, em votação. Não, acho que agora retorna para a gente fazer a diligência. Porque, na verdade, eu gostaria de pedir vistas. Como eu participei nesse processo, acredito. Vossa Excelência votou na condição de voto vista no juízo de admissibilidade da representação. Mas aí como eu acho que eu trouxe uma questão preliminar para fazer a diligência. Como, em regra, quem faz a diligência é o relator, o processo deveria ser feito a diligência e retornar àquele que pediu. Mas como isso já foi superado, então eu tenho que pedir vista novamente para saber o resultado da diligência. Não, mas aí eu discordo. Aí, conselheiro, já que tem diligência, tu tem que fazer todas as diligências, aí vamos ver. Porque Mas já eu peço vista mesmo assim, senhor presidente. Agradeço. Eu acho que, conselheiro, aí eu queria a opinião do Ministério Público. O processo, o relator sou eu. Foi feito pedido de vista pelo conselheiro Anselmo, retornou. Quando ele estava aqui dentro, o conselheiro Rodrigo... Trouxe o voto, Não, ele não está pedindo, ele está sugerindo diligência. Mas ele está fazendo voto oral. Eu estou fazendo voto oral pela realização Eu estou pedindo vista. de diligência. Mas, peraí, se o relator não tem que concordar, ou então o pleno decidir pela diligência? Mas eu pedi vista antes Eu estou disso, concordando. Então, eu acho, conselheiro Anselmo, ele pode até ir para você. Eu acho, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que... repare que coisa que a gente vai fazer. Vai para Vossa Excelência, de qualquer maneira foi pedido vista, vai retornar para cá, para que depois, eu acho que faz as diligências todas e vai para onde tem que ir. E se eu tivesse outra diligência para fazer, por que eu não posso ali ficar fazendo diligência só? Ué, Vossa Excelência Isso não já tem sentido. analisou o processo e já pediu Mas diligência? eu quero ver o resultado, que eu não conheço do processo, não voltou para mim. Vai ter outra diligência. Eu Eu tô entendo, eu pedindo queria... vista. Ministério, por favor. Senhora presidente, eu posso esclarecer. Só- Excelência, eu já pedi vista dos autos. Houve um voto, pode ser irrelevante, mas eu acho que eu devo a Vista da satisfação vista. para o tribunal. Na admissibilidade da representação, houve um pedido de vista do conselheiro Anselmo. E ele, quando trouxe o voto, votou, o que foi acompanhado pelo plenário, inclusive pelo conselheiro Otávio Lessa, no sentido de encaminhar os autos à auditoria. O processo foi encaminhado à auditoria, houve o parecer do conselheiro substituto Alberto, em seguida o processo foi ao Ministério Público, que opinou pelo arquivamento e voltou para a relatoria do conselheiro Otávio Lessa julgar em plenário. Já tem a tomada de voto de outras pessoas desse processo? Tem, né? Tem. Não, com relação a esse Não, julgamento de mérito, não. Ele não foi. Ele estava em discussão, foi pedido vista pelo conselheiro Rodrigo. Aí ele trouxe com o voto, eu estou pedindo E vista. aí, então que se Rapaz, é inacreditável o que está acontecendo aqui hoje. só um minuto. O processo veio a julgamento trazido pelo conselheiro Otávio, não é isso? Isso, sim. Foi no momento que Vossa Excelência relatava, após a relatoria de Vossa Excelência, no momento da discussão foi pedido vista pelo conselheiro Rodrigo. Nesse instante, o conselheiro Rodrigo traz de volta traz um voto proferido oralmente em pleno, Discordando do relator. divergindo do posicionamento do conselheiro Otávio, e após este momento, que é o momento em que nós estamos colocando em discussão o processo em discussão, o conselheiro Anselmo pede vista, não é isso? Então, encaminhe-se o processo ao gabinete do conselheiro Anselmo. Não tem diligência. Eu só quero saber, agora pode pedir vista da vista. Mas a excelência, Porque ele foi foi Vossa Excelência que inaugurou isso. Conselheiro Anselmo, veja só. O que eu estou o seguinte, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Anselmo já pediu vista, já voltou, foi para a auditoria, foi para o Ministério Público, o Rodrigo pediu vista e vem sugerindo no voto. Ele vem Mas o sugerindo. conselheiro Anselmo pediu vista no momento anterior, que foi o juízo de admissibilidade. Foi superado, foi admitida a representação, e agora, no momento posterior,
após o voto do relator, que foi pelo arquivamento, inclusive acompanhando o parecer do Ministério Público, e após um voto divergente trazido pelo conselheiro Rodrigo, o conselheiro Anselmo, pelo pedido de vista, ele não encontra-se apto a votar, está pedindo o processo para fazer uma análise para trazer o seu voto. O dele foi na admissibilidade, tá bom? Exatamente, porque a vista anterior dele foi na admissibilidade. Mas, Excelência, não é só por isso, não. Quem inaugurou esse procedimento foi o próprio conselheiro Otávio Lessa. Eu peguei um processo que, inclusive, o vencedor, depois, se não me falar a memória, foi o conselheiro Rodrigo, onde o conselheiro Otávio Lessa mudou totalmente de posicionamento, em que eu pedi diligências e ele trouxe as diligências. É uma questão preliminar, eu quero conhecer as diligências para eu poder elaborar meu voto. E assim foi feito. Eu tive que pedir vista da vista, porque eu tinha sugerido diligência. Aí pedi vista da vista. Claro. Foi, Excelência, no processo Eu seu. não estou dizendo que não foi, estou dizendo que foi. Eu não estou é- dizendo não é que só quando, conselheiro, Anselmo, não é só quando a questão gente... de admissibilidade, não, para ficar registrado. Essa que não admissibilidade é só uma isso. coisa. Esse Não é- já, bom, eu já exatamente, entendi. perfeito. O que eu estou querendo é o seguinte: Tá. o conselheiro relator, Vossa Excelência. na hora que qualquer conselheiro pede uma diligência, que essa diligência é realizada, eu tinha, no momento anterior, dado um voto em cima do que tinha dentro do processo, Certo. dentro do que está dentro do processo. Houve fatos novos, Sim, Excelência. e eu estabeleci o meu voto. Por quê? Porque senão, como é que eu fico na desvantagem de Vossa Excelência? Espere só um minutinho, conselheiro. E o meu entendimento vai continuar, até que Não, me prove o perfeito. contrário. Eu estabeleci um voto, aí sim, que eu concordo com o voto da diligência pelo seguinte: entrou fatos novos, eu como relator, vamos dizer assim, ou mantive ou mudei. Aí Vossa Excelência também não concorda, aí você pede voto de novo, vista de novo. É um caso esse. Este agora, eu entendi agora, porque foi um outro momento. É isso que eu estou deixando bem claro para não ficar. Foi exatamente que isso foi decidido, foi inaugurado até com a conselheira Rosa, um problema passado dessa diligência, que Vossa Excelência, como relatora, lembra, tinha que ter um posicionamento ou igual ou diferente com fatos novos. Só para esclarecer isso. Não, Excelência, eu quero esclarecer que a situação não é bem essa que o Conselho está retratando. Foi feito pedido de diligência, eu pedi vista, surge diligências. Quem faz, O relator originário. terminar o entendimento que aquele que pediu vista não poderia fazer, o que também é estranho, porque a gente está com processo, como é que ele não pode esclarecer suas dúvidas? Evidentemente que essas dúvidas seriam compartilhadas com o próprio relator. Não tem esse negócio de segredo e a boa-fé processual é que manda isso. Não tem outro tipo de interpretação. Agora, o que acontece é que, feitas as diligências, o relator, nesse caso específico do processo, tenho certeza agora que o vencedor foi o conselheiro Rodrigo Siqueira. Quando foi feita a diligência, o processo não retornou, como era de praxe, para o relator conhecer a diligência e emitir o seu voto de mérito. O seu voto de mérito ele trazia. O conselheiro relator, inclusive quando trouxe as diligências, manteve o seu voto, não mudou em nada. Sim. Só posteriormente, com o voto divergente do Rodrigo, que inclusive superando precedentes do tribunal quanto a processo, vamos dizer assim, em termos gêneros, terminativo, que na verdade não se poderia nem julgar, trouxe pela irregularidade, o que foi acompanhado. E isso é uma situação. Conselheiro Anselmo, Vossa Não, Excelência falou, não mudou nada do que eu disse. Mas exatamente, aí é aquela Mas história. também, como É eu para disse, ficar como Vossa claro, Excelência está porque falando, daqui a igual. pouco o tribunal vai decidir, mas a admissibilidade? Não, então não pode pedir vista. Não estou dizendo que é admissibilidade não. É vista da vista e isso foi inaugurado por Vossa Excelência. Isso está mantido. Claro, isso aí nós estamos falando a Já mesma que coisa, a- conselheiro o Anselmo. E processo entendemos já- a admissibilidade e pronto. Está Conselheiro, tudo resolvido. o Eu entendi aqui, processo entendi será aqui. encaminhado em vista ao conselheiro para trazer sua manifestação final. Senhora Presidente, eu trago para relatar também o processo TC 13.906/2016, processo de sancionamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Maravilha, possuindo como responsável a senhora Maria Madalena Brandão Alcântara Marques. Eu estou... Nesse caso daqui não houve notificação do gestor, da gestora. Esta, por sua vez, não apresentou defesa, o processo não tramitou pelo MPC e eu estou aplicando multa no valor de 100 paus
com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3, da Lei 5.604/94, voltando por cientificado o inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta pelo tribunal, voltando também por alertar de que o não pagamento implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado e em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da penalidade, tendo em vista que a gestora regularmente notificada não exerceu a faculdade de apresentar defesa. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, pelos acionamentos nos termos do voto do relator. Aprovados. Aprovado. Senhora presidente, eu trago também o processo 10.542/2011, este do Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento do Estado de Alagoas, IDERAL, possuindo como responsável o senhor Geraldo Ribeiro Lima, e é um processo de sancionamento aberto pelo FUNCONTAS. Todavia, houve notificação do gestor que apresentou defesa comprovando o cumprimento da obrigação referente ao envio do balancete do mês de maio de 2011. O Ministério Público de Contas opinou pela prescrição, todavia eu estou desconsiderando, divergindo do Ministério Público de Contas e acolhendo a defesa do gestor, determinando o arquivamento do processo com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno e parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estou votando também por dar conhecimento ao gestor e em publicar a presente decisão. É como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público exarou parecer nos autos, parecer 4260/2017, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição, razão pela qual nos manifestamos pelo arquivamento do presente processo. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu acompanho o relator quanto à comprovação da defesa posta pelo interessado, mas aí divido do fundamento para arquivamento dos autos. Uma vez que falta o que apurar, não teria por que não se arquivar o processo, falecendo competência do pleno, e entendo que, por não ser um processo que se adeque aos processos de representação e denúncia, eu não poderia arquivá-los como se fossem. Em votação. Concluída a votação. Aprovado. Senhora presidente, eu trago mais a relatar alguns processos. Esses eu estou acolhendo a prescrição intercorrente. São eles o processo TC 1042/2013, oriundo da Prefeitura Municipal de Traipu, possuindo como responsável a senhora Juliane Tavares Machado dos Santos. Os processos TC 1043/2013, 1050/2013, 1278/2013, 739/2013, 740/2013, 743/2013, 746/2013, todos eles oriundos da Prefeitura Municipal de Traipu, possuindo como responsável a senhora Juliane Tavares Machado Santos. Processo TC 914/2013,
do Fundo de Previdência do município de Batalha, possuindo como responsável a senhora Dênia Valquíria Bulhões Barros. Processo TC 919/2013, do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Minador do Negrão, possuindo como responsável o senhor Abelardo Tavares da Silva Filho. Processo TC 16688/2013, da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, tendo como responsável a senhora Maria do Socorro Cardoso Ferro. Os processos TC 3417/2013, 9557/2013, ambos da Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Alexandre de Melo Toledo. Processo TC 5625/2013, da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo como responsável o senhor João Pinheiro dos Santos. Processo TC 5638/2013, da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Lourival Leandro Gomes. Processo TC 16685/2013, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Álvaro Bezerra de Melo. Processo TC 9709/2013, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente dos Recursos Hídricos de Maceió, possuindo como responsável o senhor Ivan França Vilela. Todos eles eu estou aplicando a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento dos autos com fundamento. E aí eu vou fazer uma meia-culpa, senhora presidente. Eu citava o parágrafo único do artigo, cito ainda, do artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas, eu cometi um equívoco em uma sessão, quando falei que se tratava do único momento em que o regimento interno falava em arquivamento. O nosso regimento interno, na verdade, fala em arquivamento para processos de prestação de contas, e o único artigo que menciona para outro processo que não seja prestação de contas é o parágrafo único do artigo 193. Diante da dúvida, eu venho invocando como fundamento para o meu arquivamento esse parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno, que trata de processos de representação. Todavia, alertado pelo conselheiro Anselmo de que talvez não seja o melhor dispositivo a invocar, eu venho aplicando agora, subsidiariamente, o inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Estou votando também por dar conhecimento aos respectivos gestores, remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e publicar a presente deliberação. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva por parte do tribunal. Em discussão os processos. Senhor presidente, Com a palavra. eu queria, antes de emitir meu voto, só fazer um esclarecimento nos votos de todos os conselheiros que correm para trazer, que os processos, traz os processos como prescrição. Em alguns processos, que fique claro, eu entro no mérito para discutir a questão do arquivamento, em especial com o doutor Rodrigo, que faz isso de forma bem explícita, porque, em regra, eu concordo com o mérito do processo, mas divirjo do fundamento para o arquivamento. Nesses outros processos de prescrição e decadência, pelo meu mérito ser totalmente diferente, eu não entro nem para saber se é prescrição intercorrente, nem para saber se é executória, e nem entro na questão também dos fundamentos, já que, em regra, eu tenho um posicionamento pela decadência. Eu só queria fazer este registro. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, mantendo meu posicionamento forte, inclusive na lição do Júlio Marçal, em que também, como ele, entendo que essa pretensa prescrição, na verdade, tem natureza decadencial, mas ainda que superado isso, o fundamento legal utilizado, que é a lei que trata de poder de polícia, é algo que foge da atuação constitucional do tribunal. Ele não regula em prol da sociedade ou do Estado nenhum bem, serviço de atividade particular, a não ser que esse particular seja um gestor público, um particular qualificado. Além do mais, eu não vislumbro, superado a questão da decadência, não termos normativos próprios para tratar do assunto, deveríamos utilizar de forma subsidiária o competente para tratar dois assuntos, que é a União e lá está previsto no Código Civil, inclusive a questão prazal. Também não vislumbrei aqui qualquer situação que me deixasse seguro, superada a questão da decadência, quando não aí já instalada a imprescritibilidade, nenhuma situação de não ocorrência, de suspensão ou de interrupção desses prazos, tendo em vista que são todos processos mais recentes, talvez com fato gerador em 2012 ou até mesmo em 2013. Então, além desses fundamentos, invoco também aqui as outras razões de decidir, meus votos orais e escritos, senhora presidente, para o meu posicionamento divergente. Muito obrigado. Conselheiro Fernando. Aprovado. Senhora presidente, assim sendo, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Pela ordem, para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, vou iniciar minha relatoria pelos processos que tratam de sancionamento em razão de descumprimento da norma estabelecida na Instrução Normativa número 002/2010, que trata do envio de dados por meio do SICAP. São processos que foram instruídos pelo FUNCONTAS e que se verificou que não houve por parte dos responsáveis apresentação de justificativas de defesa. Portanto, passo a relatá-los. O primeiro deles é o processo 6.250/2015 da Secretaria Municipal de Educação do município de Champreta. A responsável é Margarida Maria de Vasconcelos Holanda. Refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 818/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro. A responsável é Micheline Barbosa da Silva. Refere-se à quarta remessa 2016. O processo seguinte é o 6.237/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Tanque d'Arca. O responsável é Haroldo Matias dos Santos e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O próximo processo é o 6.259/2015 da Secretaria Municipal de Educação de Maribondo. O responsável é Maria das Graças Rosendo de Oliveira Barros e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 658/2017 do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre. A responsável é Josineide Vasconcelos Granja e refere-se à segunda remessa do ano de 2016. O próximo processo é o 6.492/2017 do Instituto de Previdência Social do município de Junqueiro. O responsável dos autos é Luiz Diego Teles Gonçalves e refere-se à primeira remessa do ano 2015. O processo seguinte é o de número 13.567 de 2015,
do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela. A responsável é Giselda Barbosa de Souza Lins e refere-se à terceira remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 10.853, 2015.